O desemprego no Brasil caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada pelo IBGE nesta semana. A taxa é a menor para o período desde 2015, mas os dados mostram que 10 milhões e 600 mil pessoas ainda estão desocupadas aqui no Brasil. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o economista, presidente e cofundador do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho, Hélio Zberstein. Hélio, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Hélio, qual a avaliação que você faz para que a gente tenha esse salto tão grande e inesperado até mesmo pelo mercado, pelos especialistas? Olha, foi um trimestre muito vigoroso. Ninguém acertou. As contas de todo mundo eram muito menores. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Nós tivemos a criação de 2 milhões e 300 mil novas vagas. 2 milhões e 300 mil. Isso significou um crescimento em relação ao trimestre terminado em fevereiro de 2,4%. Imagina só a ocupação crescer quase 2,5%. Isso significa que se a gente conseguisse manter esse ritmo, não vamos conseguir, evidentemente, mas esse ritmo, se a gente conseguisse manter por mais 3 trimestres, nós teríamos um crescimento na ocupação de 10%. E nós teríamos uma redução na desocupação de 50%. Nós chegaríamos muito próximos do pleno emprego. Quer dizer, foi um semestre sensacional. E alguns aspectos chamam muito a atenção. O primeiro deles é o seguinte: de onde esses 2 milhões e 400 mil novos ocupados vieram, não é? Então, 2 milhões e 300 mil, não é? 1 milhão e 400 mil vieram da desocupação. Era gente que estava procurando uma ocupação e finalmente encontrou. E 900 mil vieram de fora do mercado de trabalho. Então, veja, a força de trabalho cresceu 900 mil e esses 900 mil que cresceram na força de trabalho foram absorvidos. E mais 1 milhão e 400 mil que já estavam na força de trabalho, mas estavam desocupados. Quer dizer, foi um trimestre que não só absorveu quem estava desocupado, mas também absorveu quem estava fora do mercado, que nem entrava na estatística. Eram os desocupados ocultos, né? Os desalentados, os que tinham desistido de procurar. Então foi um semestre maravilhoso. E um outro aspecto, mais 2 aspectos ainda. Normalmente, nos meses recentes, no último ano, quando a ocupação crescia, era predominantemente no informal. De alguns trimestres para cá, a gente percebeu que isso estava mudando. E esse trimestre foi o melhor resultado nesse aspecto. De cada 10 novos ocupados, 5 foram para o informal e 5 foram para o formal. Quer dizer, o ideal é que os 10 fossem para o formal, mas já é um feito muito bom que metade dos que conseguiram ocupação conseguiram no setor formal. Quer dizer, isso significa que esse crescimento da ocupação manteve a estrutura formal e informal, ela não agravou, né? Então esse é um outro resultado para comemorar. E o último aspecto é que de cada 10 novos ocupados, 7 encontraram ocupação na área de serviços, 1 na indústria, 1 no comércio e 1 na construção. Essa foi a distribuição. O setor de serviço é o carro-chefe da ocupação e muito mais nesse trimestre aqui. Hélio, então, desculpa eu vou aproveitar para pegar esse ponto que você deixa dos serviços. Minha pergunta é com relação à renda média. Essas novas vagas criadas, ao desemprego cair, a renda média caiu. Inclusive, o brasileiro está aceitando também trabalhos que pagam menos, dadas as dificuldades que o país vive? Olha, Daniel, de fato a renda média caiu em relação ao ano atrás. Por quê? Inflação. Nós tivemos uma inflação de 2 dígitos
e os salários não conseguem correr e ganhar a corrida da inflação. Mas esse trimestre, a renda média não caiu. E ela deveria ter caído não por causa da inflação, mas por causa desse volume enorme de gente que entrou para a ocupação. Porque quem entra para a ocupação ganha menos do que quem já estava ocupado. Mas o que aconteceu? Quem entrou para a ocupação está ganhando, na média, a mesma coisa dos que já estavam ocupados. Então, a renda média não caiu no trimestre. Outra surpresa, não é? Isso mais ou menos explica uma notícia que a gente teve, que nós tivemos muitos desligamentos do CAGED a pedido. Quando é que um empregado pede para sair e abre mão do seguro-desemprego, dos 40% do fundo de garantia? Quando ele tem um emprego melhor. Então, essa informação bate com o que a PNAD nos trouxe. Então, sobre esse aspecto, também a PNAD foi muito boa. E, finalmente, o último, que eu acho que é o melhor de tudo, é a cobertura de tudo. A massa de rendimentos cresceu 2,5%. Por que ela cresceu 2,5%? Já descontada a inflação em relação ao último trimestre. Porque a ocupação cresceu 2,5% sem mexer no salário médio. Então a massa cresceu 2,5%. Por que isso é bom? Porque o rendimento do trabalho ele vira quase instantaneamente, as famílias quase não poupam na situação que a gente está. Ele vira consumo imediatamente. 2/3 do PIB brasileiro vem do consumo. Então, esse aporte no consumo significa um crescimento também de grande magnitude para o PIB, para o crescimento da economia. Então, foi um trimestre muito, muito, muito bom. Quais são as dificuldades hoje para que esse resultado se repita? O senhor comentou há pouco que era difícil que a gente possa ver de novo um dado tão positivo. Mas por quê? Por que é difícil que isso se repita? Olha, nós temos, no curtíssimo prazo, a gente tem condição de repetir esse resultado por algum tempo. Por quê? Porque nós temos capacidade ociosa. Se as empresas começarem a vender mais, elas têm máquina parada, elas têm espaço parado, a nossa infraestrutura não está totalmente ocupada, então dá para crescer mais um pouquinho. Mas para continuar crescendo e reduzir a desocupação mesmo para valer, nós precisamos que a infraestrutura cresça, para que haja espaço para esse crescimento. E aí, embora haja muitíssimas oportunidades para investir na infraestrutura, aí o problema deixa de ser econômico e passa a ser político. Quer dizer, alguém que tem dinheiro hoje e que pode aplicar no Tesouro Direto ganhando 13% sem fazer força, garantido, ele precisa ter certeza de que as regras não vão mudar, que nós vamos ter um governo sério, um governo que vai cuidar desse país. Aí ele vai investir. E essa é a grande interrogação. Infelizmente, os dois postulantes principais não inspiram confiança para quem poderia investir nesse país. A gente precisaria uma outra solução para que a gente saia dessa situação ruim que a gente está há muito tempo. Conversamos com o Hélio Zubestein, economista, presidente e cofundador do IBRET. Muito obrigado pelo bate-papo aqui na CNN. Um bom domingo para o senhor. Eu que agradeço. Bom domingo para você, Daniel, e para os seus ouvintes.